Eu só te peço que você não faça juízo. Porque quanto mais se multiplica o direito, mais juízo a gente faz, menos a gente ama. A falta de amor está na relação direta do excesso do direito. Quanto mais eu pleiteio o direito, menos amor eu revelo. Então, o contrário do amor não é ódio, é direito. E eu odeio quem representa a possibilidade de eu não ver valer o meu direito. Então, todo mundo que coloca em risco o meu direito vai ter o meu ódio, porque vai ter que conviver com o meu medo. E o nosso país está sendo ensinado a odiar, para ter medo, porque quem tem medo fica escravo pro resto da vida. O medo do futuro está fazendo a nossa juventude ser escrava, por isso que 75% dos nossos jovens quer morar fora, ser escravo de luxo, ser bem pago pelo seu desempenho, só para não ter medo de encarar a responsabilidade que o nosso país representa e transformar isso aqui numa nação justa. Então, quem faz esfriar o amor é o medo. Amém? O calendário cristão, presta atenção no que vai acontecer aqui agora. O calendário cristão comemora no dia 25 de janeiro, então marca isso aí, todo 25 de janeiro, e eu não preciso dizer que a gente vem repetindo, há vários anos, que 2025 era o último ano de uma era nessa nação, e que 2026 representava o tempo que a gente ia atravessar o rio para finalmente ocupar essa nação como lugar, terra prometida, um lugar de justiça e não de direito. E que a gente ia pisar esse lugar com os dois pés. Porque não adianta um pé do lado de lá do rio e outro pé do lado de cá do rio. Vai cair com as pernas abertas. Amém? Então a autoridade é pegar com as duas mãos e pisar com os dois pés, como o corpo inteiro. E não como corpo dividido. Se você dividir um corpo na metade, em parte de cima e parte de baixo, é uma desgraça. O corpo vai sofrer. Um corpo dividido entre a parte de cima e a parte de baixo é ruim, sofre. Mas com coração artificial, com bombeamento, com hemodiálise, ele sobrevive. Então, se você rachar uma pessoa pela metade, ela ainda dura. Você põe lá um coração, você arruma um trem lá, faz uma hemodiálise, ele vai durando. Você não mata uma pessoa separando ele em parte de cima e parte de baixo. E o Brasil já vinha sofrendo a humilhação de ter um povo dividido em parte de cima e parte de baixo, mas estamos sobrevivendo. Mas se você dividir um corpo longitudinalmente entre parte direita e parte esquerda, ele morre na hora, não tem escapatória, é morte súbita. Não tem equipamento, não tem remédio, por quem foi dividido ao meio, entre lado direito e lado esquerdo, não tem reconciliação. Você entendeu ou não? E a gente já era um corpo sofrido, rachado no meio. Mas agora alguém está tentando ensinar a gente a ser um corpo inviável, colocando irmãos como inimigos no exercício do direito. A mulher do primeiro médico de Brasília, sentada com a gente, 85 anos. Essa mulher, ela tinha 20 anos quando ela foi morar em Brasília e ser assistida pelas enfermeiras. Essa mulher derramou sangue no chão de Brasília. Ela falou assim, meu filho, eu fiz uma entrevista com ela, ela falou, meu filho, problema de corrupção,
desigualdade, injustiça, tudo quanto é problema, tem no mundo inteiro e tinha aqui. Aqui só não tinha um problema: ódio. Mas agora alguém está ensinando esse país a odiar. Os nossos principais representantes não estão mais falando das suas ideias, estão destilando o seu ódio no exercício do seu direito. Paulo era um homem temente a Deus. Paulo era um oficial credenciado. Ele tinha uma credencial de representante de Deus. Em nome de Deus, Paulo foi lá nas principais autoridades eclesiásticas. Ele não foi num pagão, não foi num hindu, ele não foi num templo budista, não. Ele foi lá na igreja oficial da época, ele foi lá no meio dos sacerdotes, das credenciais eclesiásticas, e como representante do governo local, ele fez uma coalizão entre o poder governamental e o poder religioso, e ele saiu com o bolso cheio de credenciais para matar e prender os irmãos. Então ele foi encarregado de uma missão, ele ia fazer uma viagem, ele estava indo para Damasco, para sinceramente, em nome de Deus, meter os irmãos na cadeia ou matar eles. Ele podia fazer o que ele quisesse. Esse homem foi testemunha do primeiro sacrifício da igreja primitiva, Estevão. Paulo estava lá. As roupas de Estevão foram depositadas aos pés de Paulo, e Paulo nunca conseguiu esquecer isso. Ele se perdoou, mas ele não esqueceu que ele foi testemunha da morte injusta de Estevão. Em nome de quem? De Deus, e não do diabo. No meio da viagem para Damasco, ao meio-dia, uma luz derrubou ele. E ele ouviu uma voz: Paulo, por que você está me perseguindo? Então, quando a gente persegue um irmão e tem ódio dele, é de Cristo que nós estamos falando. Quando alguém consegue convencer você a ser juiz do seu irmão e a ter raiva dele por causa da posição que ele assumiu, você representa o anticristo. Você representa tudo que Cristo veio para destruir. Você não está fazendo oposição ao seu irmão. Você está anulando o sacrifício que Cristo fez em favor dele. Qualquer raiz de amargura no seu coração, qualquer coisa motivada pelo seu medo, pela sua raiva e pelo seu direito, é o espírito do anticristo. Não é o seu irmão que você está perseguindo. Não é o seu direito que você está exercendo. Não é o seu inimigo que você está matando. É anticristo. É Cristo que você está negando. Você não está pecando contra Jesus, porque todo pecado contra Jesus já foi perdoado. Você está pecando contra o Espírito Santo da comunhão. Ter uma raiz de amargura é pecado contra o Espírito Santo. Isso não tem perdão. Porque é anticristo. Você não está negando Jesus. Você está negando quem? Cristo, que deu a vida em favor de reconciliar os irmãos. Amém? Sabe o que a fé cristã celebra hoje? Dia 25 de janeiro? A conversão de Paulo no caminho de Damasco. O Brasil está promovendo hoje em Brasília uma tensão gigante, onde talvez fosse a reunião dos inimigos, mas pode muito bem ser o encontro dos irmãos. Em vez de estar celebrando o nosso ódio para saber quem tem direito, nós podemos estar sendo iluminados no nosso entendimento para saber quem é que assume a responsabilidade. Então eu quero convidar você a ter um momento de oração.
E quem sabe Deus não quer derrubar todos nós agora. Meio-dia. Ninguém sabia disso. E era para ser lá na esplanada, por alguma razão, tiveram que mudar para a Praça do Cruzeiro. Está acontecendo na Praça do Cruzeiro, em Brasília, ao meio-dia, um encontro, que em vez de ter a reunião do direito, pode ser um encontro da reconciliação. Eu creio nisso. Sabe qual foi o nome que os construtores de Brasília deram para a nossa capital? Sabe como é que os construtores de Brasília batizaram Brasília? Cidade da paz e do perdão. Cidade da paz e do perdão. Eu creio que eu não vou morrer sem ver. A nossa capital será a cidade da paz e do perdão, e não do direito. Você crê nisso? Então vamos pedir para Deus derrubar todo mundo do cavalo, desarmado, e que todo mundo no chão possa ser tomado de um espírito de paz, de amor e de empenho, de ver a nossa nação reconciliada e a gente parar de destilar ódio um contra o outro para tentar descobrir quem é que tem razão e assumir que todos nós temos responsabilidade de transformar esse lugar na terra prometida. Só um minuto de oração aí, um minuto mesmo. Cada um fazendo a sua oração. Pai, muito obrigado pelo teu amor. A tua palavra diz que quando a gente fosse orar pela nossa capital, era para a gente pedir só uma coisa. Só uma coisa. O resto, o Senhor já está resolvido. Mas quando a gente fosse orar pela capital, a gente só pedisse uma coisa. Haja paz em Brasília. Haja paz em Jerusalém. Eu quero clamar que a nossa capital, a capital do Brasil, seja a cidade de paz para todas as famílias da terra. Que nenhuma raiz de amargura, que nenhuma raiz de ódio, que a nossa capital não seja o lugar do direito, mas seja o lugar da justiça. Que a nossa capital seja como aqueles trabalhadores sonharam. Aqueles que deram o sangue, a vida por Brasília, eles celebravam cada etapa daquela construção com uma mesa, um almoço, onde todos, peões, chefes, engenheiros, arquitetos, médicos, políticos, todos, ricos e pobres, comungavam a mesma mesa e serviam uns aos outros num testemunho de paz. Que Brasília não seja o lugar do tribunal, que não seja o plenário do direito, que não seja o trono do imperador, mas que Brasília seja a mesa dos irmãos. O lugar preparado pelo Senhor, onde inimigos partilham pão e servem uns aos outros. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Muito bem. Amém. Eu tinha em mente, Paulo, de trazer aqui na segunda reunião um segundo elemento em relação à primeira reunião, mas dado que o Espírito trouxe através da sua vida, eu acho que convém a gente continuar um pouco mais essa nossa conversa. Eu vou te trazer um testemunho. Um pouco antes das eleições passadas, eu fui convidado, eu e a Luciana fomos convidados para um jantar na casa de algumas pessoas que não eram conhecidas. O dono da casa era conhecido, mas as outras pessoas que estavam lá
não eram conhecidas nossas. Um casal nos levou até lá, e na entrada da casa, quando nós estávamos entrando na casa, eu senti uma coisa muito diferente. Eu chamei a Luciana, deixei o casal que tinha levado a gente entrar, chamei a Luciana, falei assim, meu bem, esteja em oração, porque tem alguma coisa diferente aqui, nesse lugar. Eu não tenho absolutamente nada contra as pessoas que têm esse nível de sensibilidade, mas eu particularmente não tenho. São raras as vezes em que eu tenho essa coisa de perceber mesmo na pele alguma coisa no espírito do lugar. E não sabia o que me aguardava lá. Quando nós entramos, tinham lá alguns casais, tinha lá um psicanalista muito centrado, professor da UNB, muito inteligente, assim, um cara muito legal, muito interessante, fazendo uma paeja. E aí, de imediato, a Luciana foi levada para falar com as mulheres e eu fui levado para ficar com os homens. Então, estava lá nosso amigo da psicanálise fazendo a paeja, com todo cuidado, aquela coisa, todo mundo ao redor ali. E aí a conversa a respeito de política, a respeito de eleição começou. E eu orando, que eu já sei onde isso vai dar. Alguns minutos depois chega um padre, amigo de todos eles, eu não conhecia, todo mundo já conhecia todo mundo lá, menos a gente, e aí o padre e o psicanalista começaram uma discussão séria lá, aquela coisa, e os dois muito bons em dados daquilo que eles defendiam, o que, se você pensar junto comigo, é fácil, né? Então, se você defende lado A, não te faltam argumentos para defender o lado A. Se você defende o lado B, não te faltam argumentos para defender o lado B. E quanto mais você acessa os seus meios de comunicação para obter dados, mais dados você vai ter, a ponto de você não ter dúvida de que a verdade está com você, independente do lado que você está. Muito bem, a conversa rolando e eu orando. Até que chegou uma hora que todo mundo parou e falou assim, e aí, Cláudio, você não vai falar nada? Aquela pergunta tradicional, você não vai assumir uma posição? Você não vai se posicionar? E aí, eu me lembrei dessa imagem que você trouxe. Me lembrei dessa imagem. Eu disse assim, olha, gente, nós estamos aqui, ó, nós somos 5 casais. Vamos fazer de conta que nós somos um corpo. Que é isso, né? Nós estamos aqui, uma reunião entre famílias é um corpo, uma cidade é um corpo, um condomínio é um corpo, um país é um corpo, uma nação é um corpo, e assim por diante. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que nós somos um corpo? Eles sim, vamos. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que esse corpo seja partido separando membros inferiores de membros superiores. Ok? Ok. Vocês concordam que se os membros inferiores de alguém for retirado, essa pessoa tem condições de continuar viva? Sim, verdade. Dá para continuar viva. Com aparelho, dependendo da extensão desse corte, né? Falei, pois então. Agora imagina uma pessoa cortada na sua longitudinal, de tal forma que o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro sejam cortados, vai cortando, perna direita, perna esquerda. Sobra alguma coisa desse corpo? Não, não sobra. Esse corpo não serve para mais nada, né? Não serve. Falei, pois então. Não é disso que nós estamos falando? Só que tem um detalhe. O lado direito do cérebro controla o lado esquerdo do corpo. Presta atenção, bastante atenção nisso. Presta bastante atenção nisso. O lado direito do cérebro controla o lado esquerdo do corpo. Na hora que eu falei isso, o psicanalista sentou e falou assim, vamos conversar mais sobre isso? E aí, não interessava mais de que lado eu estava, porque agora não interessa mais o lado, interessa que nós somos um corpo. E esse corpo cortado na longitudinal não serve para absolutamente mais nada. Absolutamente mais nada. Para nada. Nem para ser empalhado, nem para ser embalsamado ele vai servir, né? E aí, nesse sentido, eu queria trazer aqui uma imagem. Eu queria que você voltasse junto comigo aos dias de Paulo. Nos dias de Paulo, havia um império dominante. Qual era? O dos judeus? Nem de longe. Nem de longe. O império dominante naqueles dias era o Império Romano. Aliás, o império
de mais longa duração na história da nossa humanidade. Concordam? Então presta atenção na imagem que João recebe a respeito do Império Romano. Então veja, olha só. Paulo Júnior trouxe uma imagem, a imagem de um corpo. Eu quero trazer aqui para todos nós a imagem que João traz a respeito do Império Romano. Ok? Se você tiver dúvida de que é o Império Romano, ele vai contar para a gente. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, eu já vou voltar com você, lá em Apocalipse, no capítulo 13. Eu vou ser bem rápido. Eu quero chegar num único ponto aqui, e se eu puder sair daqui com essa coisa clara nas mentes de todos nós, talvez nós sejamos aquilo que Paulo Júnior acabou de trazer. O texto que Paulo coloca de maneira muito forte, e me parece muito significativa, diz que quando Jesus foi para a cruz, quando o Filho foi crucificado, guarda isso, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Lembram desse texto? E Ele nos legou a todos nós, qual ministério? O ministério da reconciliação. Então vou repetir. Deus estava em Cristo na cruz com um propósito. Qual era? Reconciliar. Qual é o nosso propósito? Reconciliar. Qual é o nosso ministério? A reconciliação. Amém? Então agora vamos para o texto. Diz assim, Apocalipse capítulo 13. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Eu não vou ter tempo para isso, mas se você quiser, você olha o capítulo anterior, que o capítulo anterior diz para a gente quem é o dragão, eu não preciso interpretar, tá bom? O capítulo anterior diz para a gente assim, o dragão é a antiga serpente, o diabo, Satanás, que engana o mundo todo. Se você quiser, você volta depois no capítulo 12, tá bom? Então vamos lá, quem é o dragão? Não temos dúvida, ou temos? Não, se tiver, lê o texto. Vamos continuar. O dragão ficou em pé, está lá, em pé, na areia da praia. Vi, João falando, uma besta que saía do mar. Gente, eu sei que a cultura é distante, mas uma besta naquela cultura é um animal estranho. Diferente da nossa cultura, diferente dos nossos dias, em que a gente disseca um hipopótamo, disseca um crocodilo, disseca uma baleia. Naquele tempo, não. Naquele tempo haviam vários animais, as pessoas não tinham acesso a fotografias desses animais. Então, quando uma pessoa viajava de barco, encontrava uma jubarte, quando essa pessoa voltava lá para a sua cidade e tentava descrever, as pessoas montavam uma imagem assustadora na mente, diferente de nós. Nós chamamos de baleia jubarte. Eles chamavam de quê? De besta. Um animal grande, estranho, assustador. Então, o texto diz que o dragão está em pé na areia do mar. E João está contando que vê saindo do mar um animal estranho, bem estranho. Olha como é que era o animal. Esse animal, essa besta, tinha 10, guarda isso, 10 chifres, 7 cabeças. Chifre na Bíblia é símbolo de poder. Bem diferente de chifre nos nossos dias. Símbolo de poder. Com 10 diademas. Diadema é sinal de vitória, de coroa, de vitória. Sobre cada um desses chifres e em cada uma dessas cabeças havia um nome de blasfêmia. A besta que via, olha como é que era a besta, segundo a descrição de João. Se fôssemos nós íamos dar um nome. Ele não, ele vai descrever do jeito que ele dá conta. A besta que via era semelhante a um leopardo, que tinha os pés como o de um urso, a boca como de um leão. O dragão, quem é o dragão? O diabo, a antiga serpente, Satanás, fez o quê? Deu poder e trono e grande autoridade, ok? Então quem é que deu poder à besta? Beleza, então tá bom. O texto é longo, eu vou pular várias partes aqui para chegar num único ponto. Eu vou saltar com vocês e vou para o capítulo 17. E aí preciso que você acompanhe e leia comigo, eu não tenho que interpretar. Eu não tenho que ser um grande conhecedor de teologia. O texto vai dizer para a gente quem é a besta. Ele já disse quem é o dragão. Agora vamos ver quem é a besta. Muito bem. Diz assim, versículo 9.
aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças, está falando da besta, lembra? As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. Já falo da mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe, o outro ainda não surgiu. No entanto, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que agora a besta que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7 reis e caminha para a perdição. Então vamos lá de novo. Bem simples, extremamente simples. Quem é o dragão? Já sabemos. Quem é a besta? O texto está dizendo: a besta é a cidade que está sob 7 colinas, e são também os seus reis. Então a besta representa 2 coisas: a cidade que está sob 7 colinas e representa os reis dessa cidade. Gente, qual é a cidade sob 7 colinas? Até hoje, Roma é chamada de Heptacolis, é a cidade sob 7 colinas. Você digitar aí na internet agora, não faz isso, senão você vai sumir da sala e o corpo vai continuar aqui, mas depois, olha lá na internet, na Wikipedia, você vai ver lá os nomes de cada colina onde Roma está estabelecida. Então veja, quem é a besta? É Roma, é o Império Romano, com os seus reis, que recebeu o poder de quem? Jóia. Agora volta no início desse texto. Surge um terceiro personagem. É nesse terceiro personagem que eu queria parar com vocês. Um dos 7 anjos, capítulo 17, versículo 1. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças aproximou-se e disse: venha, mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Com ela, os reis da terra se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher. Veja, já falei do dragão, já falei desse animal estranho, que é a besta. Agora surge uma mulher. Vi uma mulher. A mulher estava sentada sobre a besta. Já sabemos quem é o dragão. Já sabemos quem é a besta, o Império Romano. Só que olha que coisa interessante. Tem uma mulher sobre o Império Romano. Entenderam? Tem uma mulher sobre ela. E agora vou trazer para os nossos dias. Se eu perguntar para você, é uma pergunta perigosa que eu vou fazer. Se eu perguntar para você, o Império Romano representa a direita ou a esquerda? Faz diferença? Ele representa um poder dominante. Agora, por mais que os Neros, por mais que os Calígulas, por mais que os Cláudios, por mais que os Flávios, por mais que cada um daqueles Césares estavam ali, achavam que era eles que mandavam, eles não sabiam. Mas sobre eles havia uma mulher assentada. Uma mulher montada. Como uma mulher monta um cavalo, havia uma mulher montada sobre o Império Romano. E agora, o último versículo. A mulher que você viu, o último versículo desse capítulo, a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Eu acho de uma ingenuidade tão grande achar que é A ou B que reinam e não perceber que há uma mente reinando sobre cada um deles. Me parece tão ingênuo da parte da igreja brasileira, de maneira tão ingênua, escolher lado A ou lado B e não perceber que há uma mulher que reina sobre o lado A, sobre o lado B, e se tiver um lado C, também sobre um lado C. Há uma mente feminina, a mente da cidade, a mente que faz uma coisa: comercializa absolutamente tudo. Se você continuar lendo o texto, vai perceber. Quando essa mulher cai do cavalo, quem chora? Os comerciantes. Eles choram. Choram profundamente. Porque no dia em que essa cidade cai, no dia em que essa mulher cai, chora aquilo que tem preço. Porque o que tinha valor já foi embora há muito tempo. Há muito tempo. Entendem o que eu digo? No final das contas, há sempre uma mulher colocando preço em absolutamente todos os reis da terra.
com os quais eles se prostituíram. Entendem o que eu digo? Porque um prostíbulo tem mãe, mas não tem pai. Prostíbulo é um lugar mantido pela teta de uma mulher. Seja de quem mama nela, seja de quem se excita com ela. Há muito tempo esse país deixou de representar a teta que amamenta, para ser a teta que excita. E sabe o que era Roma? 2 filhos órfãos de pai, alimentados pela teta de uma cachorra. 2 irmãos gêmeos, bebendo o leite da mesma cadela, até que eles foram ficando grandes, e um percebeu que não ia ter leite para os 2, então o irmão matou o outro, para ter direito exclusivo da teta. Sabe o que era Éfeso? A capital da mulher de todas as tetas, Diana. Ninguém respeitava Diana, mas dependia das tetas dela. E sabe o que aconteceu lá em Éfeso? Quando o evangelho chegou em Éfeso para apresentar o Pai, os religiosos, os comerciantes, os príncipes de Éfeso não lamentaram a espiritualidade, lamentaram a morte da teta. Eles falaram assim: se a fé dos cristãos prevalecer, o nosso comércio está comprometido, porque a gente depende da teta da Diana para continuar comercializando a imagem dela. Quero fazer um apelo aqui essa manhã. Sabe quanto tempo durou o Império Egípcio? Sabe quanto tempo Israel ficou escravo do Egito? Sabe não? 430 anos. Sabe quanto tempo durou o Império Romano? 500 anos. Sabe quanto tempo durou a escravatura no Brasil? 425 anos. Ou nós paramos de pensar como escravo, buscando quem é que vai dizer para nós como é que as coisas têm que ser aqui, e paramos de formar filho escravo que depende da teta dos outros para ter uma profissão que garanta o leite e não a dignidade. Para a gente deixar de ser prostíbulo de quem manda e entrega os filhos para a mãe tomar conta, e não quer ter responsabilidade sobre eles, mas quer ter direito de pertencimento. E a palavra de Deus diz a respeito de Gálatas: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para que sejamos verdadeiramente livres. E sabe quem faz a escravatura? É Agar. É a mãe dos filhos naturais. A Bíblia diz que um filho parido de forma natural, o filho que você pariu com a força do seu braço, com o dinheiro da sua carteira, com a placenta do seu ventre, o filho que você pariu daquilo que você é capaz de fazer e realizar, é filho da sua carne. E esse filho vai ter com você uma relação de dependência tão escravagista, que se precisar ele mata você para comer a sua carne, para ter direito à sobrevivência. Ele mata o irmão para saber quem é que manda mais do que o outro. Filhos paridos de forma natural da carne perseguem uns aos outros. Isso é Bíblia. Não teime contra a palavra de Deus. Tudo que você pariu de forma natural, com a força do seu braço, com a gordura da sua barriga, com o poder do seu bolso, vai ser inimigo um do outro. Caim vai matar Abel. Rômulo vai matar Remo. Esaú vai perseguir Jacó. E Jacó vai entregar a mulher e os filhos para se ver livre de Esaú.
É Bíblia, não é Paulo Júnior. Nós estamos teimando contra a palavra de Deus. Você quer viver a liberdade? Filhos da fé, da promessa. Não é o filho que você paga a conta, a escola que você matriculou ele, a casa que ele mora. É sua fé, sua relação, sua dependência de Deus, sua esperança, sua dignidade incorruptível. Você ser um homem que empenha uma palavra e dá a vida para sustentar ela. Aí você vai formar homens o quê? Livres. Ninguém vai vir aqui dizer o que nós temos que fazer, o que nós temos que plantar, o que nós temos que produzir e quanto custa o nosso trabalho. Porque seremos pessoas de valor, verdadeiramente livres, e não entregando os nossos filhos para serem mercadoria escrava, tendo vez em qualquer lugar do mundo e sem nenhuma voz. Alguém está entendendo? E fala para quem você quiser que nós estamos nervosos. Porque não tem jeito de não ficar nervoso. Pelo bem dos nossos netos. Eu não quero gastar um minuto da minha vida investindo num país que insiste em ser escravo, formando filhos escravos, se sentindo na obrigação de decidir a qual império nós vamos servir. Ao inferno os impérios, ao inferno qualquer homem que se acha no direito de dizer o que nós temos que fazer, para onde nós temos que ir, o que nós temos que vestir e quanto custa a nossa vida. Repreenda como Satanás aquele que falar para você que a única obrigação que você tem na vida é se salvar. Repreenda como quem estiver te ouvindo o próprio diabo. Você não está aqui para se salvar. Você está aqui para ter a dignidade de cumprir o propósito para o qual você foi criado, em perfeita e plena liberdade. E ninguém apaga 420 anos de escravidão elegendo um presidente, mas mudando uma cultura, ensinando os nossos filhos a saber que não é de homens que a gente depende, e nem de quem senta no trono, mas é de quem fez a promessa. E eles podem meter a gente numa jaula, e nós seremos o prisioneiro mais livre da cadeia. E eles podem fazer a gente sentar num trono, e nós seremos o governante mais livre da nossa estola. Porque a roupa não vai dizer quem nós somos, e nem o lugar onde a gente come a nossa marmita. Sabe o que vai dizer quem nós somos? A nossa liberdade. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Para que a gente seja. Você é livre, minha filha. Ninguém vai dizer para você o que vestir, o que comer, aonde sentar, o que fazer. Se alguém falar para você tem que ir, Rebequinha, você repreende que é capeta. Porque o Espírito Santo vai dizer para você que você pode fazer muito mais do que você tem que ir. Mas você nunca vai fazer apenas o que alguém diz para você que você tem que. Se alguém falar tem que para você, repreende que é capeta. Amém? Que quem tem que é escravo. Amém? Mas você é uma filha, um filho, para fazer tudo aquilo em liberdade que o Espírito Santo diz para você que você pode. Amém? Em nome de Jesus, eu creio que esse ano nosso país está finalmente cruzando a linha de deixar de ser um país escravo. Nós não vamos depender mais de quem senta no trono.
Nós não vamos depender mais de quem julga nos tribunais. Não será um governante, nem um juiz, nem um legislador que vai dizer quem nós temos que ser e a quem nós temos que servir, mas em perfeita e plena e absoluta liberdade. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos servir uns aos outros em amor, em liberdade, de maneira espontânea. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu creio nisso. Foi por isso que eu abracei minha neta hoje com tanta alegria, tanta gratidão, porque eu sei o que o diabo fez para destruir nossa casa, de todas as formas. Mas você vai abraçar os filhos da sua promessa, e não aquilo que você comprou com o seu bolso, nem com o suor de seu rosto. Sabe o que está fazendo você chegar até aqui, Soraya? A promessa, a fidelidade de Deus. Que se é uma mulher, o que é, Soraya? Livre. Você crê nisso? Você crê nisso? Em nome de Jesus. Eu estou aqui resistindo, rapaz. Eu estou resistindo aqui. Fazer uma coisa assim meio doida, cara. Segura aqui pra mim. Vem cá, Luca. Uma vez, um profeta, com roupa de profeta. Eu sempre me recusei na minha vida de ser um ministro do evangelho por ofício. Nunca fui. Eu sou engenheiro. Toda vez que eu preencho minhas fichas lá, profissão, sou engenheiro. Meu ofício, engenharia. Eu sou ministro do evangelho por vocação. Eu não sou dedicação exclusiva. Eu sou vocação integral de múltipla dedicação. Eu tenho uma vocação integral de ser ministro do evangelho, compartilhar a verdade onde eu estiver. Mas eu não sou funcionário eclesiástico. E aí Deus fez o Elias entender isso. E aí um dia o Elias fez um culto. E sabe o que aconteceu? Sabe aquele culto que todo mundo queria? Nós vamos ter um culto agora, final da semana. E muita gente ainda está achando que os cultos vão mudar o país. E está tudo certo, vamos continuar fazendo culto. Vai cair fogo do céu. Pá! A capetada tudo vai sair correndo. A concorrência vai pedir demissão. Vai ser que é trem assim, louco. Mas sabe o que isso vai mudar na vida do país? Nada. A solidão vai continuar sendo solidão. A pobreza vai continuar sendo pobreza. A não ser que a gente pegue um cara teimoso, um empresário, e transmite para ele uma vocação profética. Aí o Elias foi lá, nervoso, porque foi tensa a relação, que dá muito trabalho, levando a gente para um lugar que a gente não quer, é nervoso. Mas o Elias transmitiu a vocação profética para o empresário. E o empresário fez um rei. Aí aquilo que o culto não podia fazer, a liberdade de quem se adota fez. Amém? Glória a Deus. Vai chegando aí a camiseta? É livre, rapaz. É livre. Aí. Nós somos livres.